A paz do Senhor a todos que me ouvem, através desse vídeo. Bem, irmãos, prosseguindo com o nosso propósito de manter a nossa escola bíblica dominical, na medida do possível, é claro, ativa, nesse momento de quarentena, nós estaremos postando, os comentários com as aulas propostas pela revista da Betel Dominical para esse período, amém? Bem, irmãos, no domingo passado, no dia 5 de março, iniciou-se as aulas referentes ao segundo trimestre desse ano de 2020. Infelizmente, iniciou-se no meio dessa quarentena que nós estamos vivendo, esse momento inédito, Mas, enfim, nós estaremos aqui nos esforçando para levar até os irmãos os comentários referentes às nossas lições da escola bíblica, Devido nós não termos conseguido a revista em tempo hábil de prepararmos as aulas para postar no domingo passado, então hoje, que é o segundo domingo, eu estarei comentando a lição número 1 e outro professor da nossa escola estará comentando a lição de número 2, Eu quero aproveitar também para informar para vocês que as revistas da Escola Dominical desse trimestre já estão disponíveis, Faça um contato conosco, ou com algum professor da nossa escola, que nós faremos com que essa revista ela chegue até você de alguma forma, O tema que nós estaremos estudando nesse segundo trimestre são sobre o livro dos Salmos. O título da revista para o trimestre é o seguinte, Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Vou mostrar aqui, essa é a capa da nossa revista, e você pode ter a sua, é somente entrar em contato conosco, tudo bem? Vamos lá. Esse trimestre nós temos programado aqui, são 13 lições, ou seja, são 13 lições, nós estaremos utilizando 13 domingos. Contando o domingo passado, que já foi o domingo agora, que é o segundo domingo, ainda vai faltar 10 domingos lá para frente, E no decorrer desse tempo, eu espero em Deus, Não dá para prever agora qual dessas aulas, dessas próximas 10 que faltam, eu espero em Deus que nós poderemos, em algum momento aqui, voltarmos a nos reunir novamente na igreja, E assim temos os nossos cultos, a nossa escola dominical normal. Amém, irmãos? Esse é algo que eu espero, eu creio que é a esperança de todos nós, porque essa crise com certeza não vai ser para sempre, E ela vai passar. E nós esperamos que, quanto antes, melhor para todos nós, Vamos lá. Irmãos, comentando agora sobre a nossa lição, nossa Bíblia Sagrada, como os irmãos sabem, ela é composta por 66 livros, não é isso? Ou seja, 39 livros no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Aí a soma 39 mais 27 dá 66 livros. Desses 66 livros, eu posso afirmar, e os irmãos talvez vão concordar comigo, que o livro dos Salmos, se ele não for o mais conhecido, o mais lido, ou talvez até mesmo o mais popular, como nós podemos dizer, ele é um destes, É um dos mais conhecidos da própria Bíblia, Você quer ver um exemplo? Por exemplo, nós estamos no culto, Então, de repente, o pastor, o dirigente do culto, ele, no momento da leitura da Bíblia, ele pede para que nós venhamos abrir a Bíblia no livro de Filemão, Ou então, vamos lá, livro de Lamentações, Com certeza, alguns levarão um pouco mais de tempo para conseguir localizar esses livros na Bíblia, Ou talvez até mesmo alguns que são novos convertidos não vão nem saberiam, que existem na Bíblia livros com esses nomes, Então nós vemos que não são esses dois livros que eu acabei citando aqui, tanto Filemão como Lamentações, não são livros lá muito conhecidos, Mas, ao contrário, vamos lá, vamos que o pastor, o dirigente do culto, no momento da leitura da Bíblia, ele pede para abrir a Bíblia no livro de Salmo 91, ou, vamos citar aqui um outro salmo, Salmo 136. Talvez
né? Alguns não vão nem precisar abrir a Bíblia, né? Porque vão saber de cor, né? Os versos desses salmos, né? O 91, né? Um salmo muito conhecido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou então o Salmo 136, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, né? Então nós vemos que o livro de Salmos ele é um livro assim muito presente em nossas vidas, né? E eu digo até mais. Vocês sabiam que até mesmo pessoas que não são crentes, não têm uma vivência cristã, elas conhecem alguns salmos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Um tempo atrás, né, conversando com colegas de trabalho, uma de nossas colegas, ela comentou no meio das nossas conversas, né, que ela não tinha uma Bíblia na casa dela, não tinha nenhuma Bíblia em casa, né? E aí eu me propus ali no meio da conversa, né? Falei, não, se você não tem, eu vou te presentear com uma, né? Você vai ter uma Bíblia na sua casa, né? E o que eu fiz? Eu fui numa loja, né? Como eu sabia que ela não tinha muita vivência cristã, nunca foi crente, né? Não sei se os parentes delas eram e tal. Eu procurei na loja, quando eu fui comprar uma Bíblia, né? Com uma versão que tivesse uma linguagem mais fácil. Eu encontrei aquela versão, a nova versão da linguagem de hoje, né? Porque eu achei que seria mais fácil para ela. Ela ia abrir a Bíblia, né? Na nossa Bíblia, nós sabemos que tem algumas palavras que não são tão usuais nos dias atuais, né? E algumas palavras que a gente nem talvez não consiga, né? Identificar o que ela venha significar. Então eu fui lá e comprei uma Bíblia, né, com essa versão, nova versão na linguagem de hoje, né? Entreguei para ela, né? Ela ficou contente. Peguei uma Bíblia com a capa bonita, né? Diferente, tal. Entreguei para ela. Maravilha. Só que passou alguns dias, né? Eu falei, bom, eu vou perguntar, né, para ver se ela tá lendo. Eu falei, Anália é o nome dela. Eu perguntei para ela, você chegou a ler, né, a Bíblia? Como é que está sendo, tal? Para minha surpresa, ela me falou o seguinte: olha, Cícero, eu vou ser sincero para você, eu não gostei da Bíblia que você me deu. Eu fiquei surpreso, né? Eu falei, mas o que? Você não gostou da capa, né? O que não ficou legal aí na Bíblia que eu te entreguei, né? O que não estava bom nela, né? E aí ela me falou, não, é que é o seguinte, eu cheguei em casa, eu fui ler, né, o Salmo 23, e ele estava diferente, né, do que eu conheço, né? Eu falei, então você conhece o Salmo 23? Ah, conheço, tal. Eu fui ler, não estava igual, né? E aí eu não gostei, né? Eu queria que tivesse o salmo conforme eu já aprendi. E aí na hora eu lembrei assim, eu falei, puxa vida, né? A gente pensa que as pessoas, por não serem crentes, não conhecem nada da Bíblia, mas estava errado, né? Ela conhecia, né? Eu, na verdade, nem sabia como é que estava escrito, né, o Salmo 23 nessa versão, né, da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E eu até trouxe aqui para vocês, para ler agora, para vocês verem, não é tão diferente assim, mas para ela fez a diferença, né? Na nossa versão normal, revista e corrigida, o versículo é assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Refrigera minha alma e assim por diante. Na nova tradução da linguagem de hoje estava escrito assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até aí tudo bem, tá igual, né? Aí depois, no segundo verso, está assim: ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Né? Não está tão diferente, mas enfim, ela queria uma Bíblia que tivesse conforme ela já tinha escutado, né? Foi uma bela surpresa, né? Eu vi que ela já conhecia uma parte da Bíblia, especialmente o livro de Salmo, né? O Salmo 23. Um outro fato interessante que aconteceu, agora foi bem recente, né? Eu fui visitar um amigo meu numa oficina, né? Aí ele me chamou para o escritório. Normalmente, escritório de oficina é meio bagunçado, né? Um pouco empoeirado. E eu entrei lá, né? Tava empoeirado, um pouco de bagunça, um monte de coisa em cima da mesa lá. E no meio dali eu vi uma Bíblia aberta, né? Ele também, né? Esse amigo não é cristão, não é crente, né? É isso que me chamou a atenção. Aí eu vi a Bíblia aberta ali.
Aí eu fiquei curioso, falei, poxa, onde será que está aberto ali a Bíblia dele? Quando eu fui olhar, estava aberta no livro de Salmo, né? Salmo e o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu falei, poxa vida, né? O livro de Salmo, ele causa, assim, né? Uma atração para as pessoas que não são crentes, né? E quanto mais para nós que somos cristãos, né? E agora, nesse trimestre, nós teremos a oportunidade de estudarmos a cada domingo, né, um pedacinho ali, uma lição que vai falar exatamente sobre o livro de Salmo. E aí nós não vamos ter somente aquele conhecimento superficial sobre o livro de Salmo, mas nós teremos um pouco mais de conhecimento das características, uma visão mais aguçada em relação a esse livro tão importante da nossa Bíblia, né? Então, começando agora, né, a fazer o comentário dessa lição número 1, nós vamos lá, né? Eu vou ler para vocês o título novamente da nossa aula de hoje, da lição número 1, é Salmos, um guia devocional para o cristão, né? Ok? Então vamos lá, eu vou ler para vocês agora o texto áureo, que diz o seguinte: Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. É Salmo 98, verso 5. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo, né? E os objetivos da lição são os seguintes, eles colocaram 3 aqui, né, o comentarista da nossa lição. Apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. Os textos de referência se encontram aqui em Salmo 42, Salmo 44 e Salmo 45. Salmo 42, verso 1, Salmo 44, verso 1 e o Salmo 45, verso 1. Eu vou ler rapidamente aqui, ó. Vamos lá, primeiro pelo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44, verso 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. E o Salmo 45, verso 1 diz o seguinte: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Só para os irmãos lembrarem, né? Como o título está aqui, um guia devocional para o cristão, nós vamos lembrar que devocional significa que é um período que separamos para nos dedicar ao nosso Deus, né? Esse é o significado da palavra devocional. Amém? Continuando aqui, nós vamos fazer os comentários agora dos pontos, né, da nossa revista, começando pelo ponto 1, né, que fala-se o seguinte: talvez os irmãos aí não tenham a revista ainda, não vão conseguir ainda acompanhar de uma forma mais fácil, né? Mas eu vou falando aqui, nomeando os pontos, nós vamos prosseguindo aqui nesse comentário. Vamos lá então. O ponto 1, ele trata do seguinte, vai falar sobre o título, divisão do livro e autores. Então vamos começar aqui pelo título. O significado do nome Salmos, né? Por que tem esse nome? Então, primeiro, a origem do nome é um tanto, mais ou menos, né? Vou falar que é complicado, mas é um pouco complicado de explicar, mas eu vou tentar passar aqui de forma mais fácil, né? A origem do nome Salmos, logicamente, é hebraico, porque é um livro que teve sua origem, né, com os hebreus. Então, um nome de origem hebraico, que depois foi traduzido para o grego e depois foi adaptado, né? Depois do grego ainda foi traduzido para o latim e depois foi adaptado, né, traduzido para as demais línguas, né, até chegar à nossa língua portuguesa. Conforme o Wiersbe, que é um comentário bíblico expositivo, o título
original no hebraico, né, dos Salmos é Teilim, né? Ou traduzindo para a língua portuguesa, né, de bate-pronto, significa livro dos louvores, né? A tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, empregou termos psalmo, ou salmos com P de Paulo na frente, né? Ficou psalmos, no lugar de Teilim. E esse termo grego significa um cântico entoado com acompanhamento de um instrumento de cordas, né? Depois a Vulgata, ela seguiu a Septuaginta e chamou o livro de Psalmorum, do latim Psalterium, né? Psalterium significa uma harpa, né? Um saltério. Saltério é uma harpa antiga, né? Que significa um instrumento de cordas. Uma harpa, ela tem as suas cordas, né? A versão King James adotou esse termo e assim temos o livro dos Salmos. Vale a gente ressaltar aqui, de forma bem resumida, eu usei o termo aqui Septuaginta e Vulgata, são traduções originais da Bíblia, sendo que a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, né? Do hebraico para o grego, e a Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, né? A tradução para a nossa língua portuguesa, evidentemente, ela veio bastante tempo depois, né? Mas é isso aí. Acho que deu para entender nessa primeira parte aqui a origem do nome Salmos. Ponto 1, tópico 2, a divisão dos livros, né? É interessante sabermos que o livro de Salmos ele é dividido, né? Embora nós vemos na Bíblia ele é um livro só, um volume único, mas pelos estudiosos da Bíblia eles têm várias divisões, mas eu vou falar somente de uma aqui, que é a mais vamos dizer assim, usual, talvez, né? O livro de Salmos ele é dividido em 5, né? Em 5 partes, sendo que a primeira parte ela vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Esse é o primeiro livro. Aí depois tem o segundo livro. O segundo livro ele vai do Salmo 42 e vai até ao 72. Depois nós temos o terceiro livro, que ele vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Aí depois, continuando, o quarto livro, ele começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. E depois o quinto livro, né? O quinto e último livro, do Salmo 107 até aos Salmos 150. Né? E aí é o último salmo da Bíblia. Segundo os estudiosos, né, aparentemente todos esses salmos, ou eles foram se somando uns aos outros, ou em algum momento alguém juntou esses 5 livros, né, e depois foram acrescentando, né, novos salmos até fechar cada um deles. Então são 5 livros, né, em um só. Então podemos dizer que o Salmo ele é um livro composto por 5 volumes, né, conforme a divisão que eu acabei de passar para vocês, né? Adiantando aqui a nossa lição, vamos para o ponto 1, o tópico 3. Autores do livro de Salmos. Talvez, né, a maioria das pessoas elas vão dizer que quem escreveu o livro de Salmos foi Davi, né? Mas Davi foi um dos escritores do livro de Salmos, mas não foi só ele, né? E também o livro de Salmos, ele não foi escrito de uma vez só. Como, por exemplo, Paulo, quando foi escrever a carta 1 Coríntios, ele começou a escrever lá, né, o capítulo 1 e foi até terminar aquela carta. Né? Da mesma forma, vamos colocar lá Lucas, quando ele começou a escrever o Evangelho de Lucas, ele começou o livro e foi até terminar. Então, só ele escreveu. Não, com o Salmo não foi assim que aconteceu, né? Ou seja, alguém não começou no Salmo 1 e foi até terminar o último verso do Salmo 150. Não foi dessa forma, né? Na verdade, o livro de Salmos ele teve várias pessoas que escreveram, né? Cada salmo, não vou falar que cada salmo teve um escritor diferente, não, porque, se não me engano, Davi teve 70 salmos, mais ou menos. E cada um, né, teve
foram ali contribuindo, fazendo salmos, e no final, né, juntou-se eles. Né? Vamos lá. A maior parte da autoria dos salmos, né, 73, eu falei 70, mas foram 73, para alguns, né, estudiosos, é atribuído como sendo o autor Davi, né, o rei Davi. Outros 50 salmos é de autoria desconhecida, né, com o tempo se perdeu, ninguém sabe quem foi que escreveu pelo menos 50 salmos, né, que está ali registrado na Bíblia. Né? E, além deles, teve outros autores que escreveram um, dois ou até mais salmos. Entre os autores, né, que foram identificados, né, pelos estudiosos como sendo autores de alguns salmos, nós temos nomes como Salomão, temos Asaf, Emã, Etã, também temos os filhos de Corá e até mesmo Moisés. Moisés escreveu um salmo, você sabia disso? Né? Moisés escreveu um salmo, você sabe qual foi? Mas eu vou falar aqui, ele escreveu apenas um salmo, Moisés. É o Salmo 90, né? O título do salmo que Moisés escreveu é A Fraqueza do Homem e a Providência de Deus. Aí debaixo ali do título está lá, Oração de Moisés, varão de Deus. Né? O evangelista Jefferson Vicente, que faz comentário das lições da EBD, né, da editora Betel, ele fez um comparativo bastante interessante que eu vou repassar para os irmãos. Né? Ele comparou a formação do livro de Salmos, né, com a evolução, né, da formação do livro de Salmos, com a evolução também para a formação da nossa harpa cristã, que nós utilizamos em nossas igrejas, cantando, né, alguns hinos. Né? Da mesma forma, a nossa harpa ela não teve só um autor, né? Muito pelo contrário, se vocês forem lá no final de cada hino, terá o nome do autor, né? Muitos daqueles hinos, eles foram traduzidos, não foram nem feitos aqui no Brasil. Então, eles foram traduzidos, né, de outras línguas, né? De outras pessoas, de outros países, foi quem comporam aqueles hinos. Um tanto outro também foram feitos por autores brasileiros. Nós temos entre eles, um dos mais conhecidos, Paulo Levas Macalão. Né? Outros tantos hinos da nossa harpa cristã também não têm autores, são autores desconhecidos. Você vai ver também, tem muitos hinos muito bonitos da nossa harpa cristã que você vai cantar aí, no final está lá, um autor desconhecido. Né? Então é só um comparativo, né, guardar as devidas proporções, né, do livro de Salmos para algo do nosso tempo um pouco mais contemporâneo, que é a nossa harpa cristã. De qualquer forma, né, nós podemos ter uma certeza. O Espírito Santo inspirou diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independentemente dos contextos e épocas, Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele todos somos dependentes. Amém? E assim nós finalizamos o ponto 1 da nossa lição. Vamos partir então para o ponto 2. Principais características do livro. O livro de Salmo ele é classificado como a literatura poética hebraica, né? Com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica. Porém, tem um fato que é importante a gente esclarecer. Né? As poesias, né, hebraicas da Bíblia, elas não são encontradas exclusivamente no livro de Salmos. Né? Existem poesias ou, né, em outros livros, além do livro de Salmos. Por exemplo, eu vou contar aqui alguns. Né? Nós temos no Antigo Testamento como Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 a 19. Também em Deuteronômio, no capítulo 32, e Juízes, capítulo 5, do versículo 1 ao 31. Também nós vemos que ali há poesias, né, de origem hebraica. Uma outra coisa interessante é que a estrutura, né, que forma a poesia hebraica
ela é diferente da poesia que conhecemos aqui no Brasil em nosso tempo, né? Por quê? A nossa poesia, ela envolve sempre a rima de sons das palavras. Já a poesia hebraica, ela envolve a rima de pensamentos ou ideias. Eu vou dar um exemplo aqui de uma poesia, né, brasileira que fala da Páscoa, inclusive, né? Só para vocês compreenderem melhor o que eu estou querendo falar, né? Então vamos lá. Eu vou falar uma poesia aqui que fala sobre a Páscoa. Diz assim: Jesus Cristo foi o homem que uniu contrastes, morreu na cruz perdoando a humanidade. Então nós vemos que nessas duas frases aqui, contrastes rima um pouco com humanidade. Depois, né, continuando esse mesmo poema, tá assim: saboreou a glória do anonimato, surpreendeu a todos com seus atos. Então, anonimato rima com seus atos. Esta é uma característica dos poemas que nós conhecemos aqui no Brasil, né, da língua portuguesa, né? Agora, é claro, se a gente for querer rimar, né, lendo o livro de Salmos, nós não vamos conseguir, né? Não é essa a estrutura do livro de Salmos. Na verdade, eles usam outras técnicas, né, para desenvolver um poema. Nós não vamos citar aqui todas as técnicas que eram usadas, né, pelos hebreus. Vou usar somente uma, porque senão a gente vai tomar muito tempo e a gente não vai conseguir. Vai até conseguir, mas aí vai estender muito esse vídeo, né? E esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer um vídeo um tanto rápido, até para não cansar muito os irmãos e vocês conseguirem assistir até o final. Então, vou somente citar aqui uma das técnicas, né, que é usada pelos hebreus antigos, né, para desenvolver, né, para fazer um poema. A primeira técnica nós podemos chamar aqui como paralelismo antitético. Vou repetir, é um nome meio diferente, né? Paralelismo antitético. Eu vou usar como exemplo aqui o Salmo 37, Salmo 37, verso 16. Diz o seguinte, depois você pode até acompanhar na sua Bíblia, né? Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. O que vocês encontram aí, né? Uma correlação, né? Um antagonismo aqui. Um tem pouco, mas é justo, o outro tem muito, mas é ímpio, entendeu? Vou repetir novamente o verso 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. É só repetindo. Então, ele tem pouco, mas ele é justo e é melhor ser assim do que o outro que tem muito, mas é ímpio. Então, ele tem uma desvantagem. O que é vantagem aí? Ter pouco e ser justo, é isso? Então, essa é uma das técnicas, né, que nós vamos encontrar no livro dos Salmos, para se formar, que os hebreus utilizavam para formar os seus poemas. Mas tem outras tantas aí, que a gente não vai conseguir estar passando agora, porque senão, como eu falei, nós vamos tomar muito tempo aqui e a gente vai estender muito esse vídeo. E não é esse o nosso propósito ainda, né? Vamos então para o último ponto aqui da nossa lição, último ponto que estaremos comentando, que é o ponto 3, né? Esclarecimento de alguns termos e expressões. Esse aqui, na hora que eu começar a falar, alguns leitores mais atentos da Bíblia, né, já percebeu que nos Salmos tem alguns termos, algumas palavras meias diferentes que estão lá e que a gente não sabe exatamente o que significa. Eu mesmo já vi, né, já me questionei para mim mesmo, mas nunca tinha obtido a resposta. E nessa lição de hoje nós vamos ter, né, algumas noção do porquê que essas palavras estão aí. Por exemplo, né, vocês já perceberam que alguns salmos, no final do verso, aparece, né, acabou o verso, está lá, entre parênteses, a palavra Selá, S-E-L-A, né? Ou então, tem o título do salmo, e logo abaixo, né, o título normalmente vai em negrito, né, destacado. Aí logo abaixo, com a letra mais clarinha, está escrito lá, Mictão de Davi. Então a gente vê Mictão, o que seria Mictão? O que seria Selá? Né? Ou ainda, né, nós vemos o título em negrito, né,
destacado embaixo, Cânticos dos Degraus, né? Então, o que seria isso? Por que tem isso, né, no livro dos Salmos? Né? Talvez alguém já tenha se perguntado, né? Então, vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre o significado dessas palavras, né, é importante dizer que não há consenso, né, entre os estudiosos da Bíblia quanto ao exato significado desses termos ou dessas palavras, né? Não tem assim um consenso entre todos os estudiosos que é exatamente o que eu vou falar aqui agora, que era realmente o significado, né? Por quê? Porque esses termos são muito antigos, são muito antigos e acabou, de certa forma, se perdendo com o tempo, né, o significado deles. Então, eu irei comentar aqui somente para que nós possamos compreender que essas palavras não estão lá sem função, estão lá por estar, né? Não, elas tinham significado para a época. Na verdade, todas elas se tratam, né, de termos técnicos da área musical para aquele tempo, ok? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos comentar aqui sobre os termos, né, ou as palavras Selá, Higaion e Mictão. A primeira palavra que nós vamos estar considerando aqui, está falando, é sobre a palavra Selá, né, que ela normalmente aparece no final de algum verso, né, de Salmo. Selá é considerada pela Septuaginta como uma pausa. O que é a pausa? É um tempo de silêncio. Como exemplo, eu vou citar aqui o Salmo 3, tá? Tá assim, ó, vou ler para vocês o Salmo 3. Salmo 3, verso 1, 2, 3, alguns versos do Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí tem um ponto, e entre parênteses a palavra Selá. Então, nesse momento, é dada uma pausa, né? Aí depois continua, no verso 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, eu que exalta a minha cabeça. Verso 4 agora. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Novamente um ponto, entre parênteses a palavra Selá. Então, dá-se uma outra pausa, fica-se um silêncio, né? Então, está aí, para nós entendermos o porquê que está lá essa palavra Selá no final dos versículos. Aí depois, outro termo que nós vamos ver agora é o termo Higaion, né? Um nome meio diferente, mas também tem alguns salmos, né? Higaion pode se referir a um momento de meditação. Vamos usar como exemplo o Salmo 9,16. O que é meditação? É você ler e você, de repente, repensar aquilo que você leu, né? Então vamos lá, Salmo 9, verso 16. Diz assim: O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Aí ponto, né? E aí tem entre parênteses duas palavras, Higaion, depois vírgula, Selá. Então, Selá é uma pausa, Higaion é uma meditação. Então, um tempo para você pausar depois desse verso e repensar, meditar no que você acabou de ler, ok? Nós vamos agora entender o termo, que também é um nome um tanto diferente, né, do que a gente conhece atualmente, chamado Mictão, também consta aí nos livros, né, no livro de Salmo. Pode se referir a uma oração silenciosa. Aí eu vou usar como exemplo o título do Salmo 56. Mictão, normalmente, ele já não está ali depois dos versos, né? Ele está normalmente citado logo após o título do Salmo, né? O Salmo está em negrito, e logo abaixo do título você vai ver algum termos onde está escrito Mictão. Então, assim, ó, Salmo 56, o título do Salmo 56 é Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que lhe o conceda. Aí logo abaixo desse título, né, está escrito assim, Mictão de Davi para o cantor mor. Então esse Mictão significa oração silenciosa de Davi para o cantor mor, né, de uma forma mais fácil para que
para que possamos entender, né? Nós vamos encontrar sempre esse termo, Mictão de Davi para o cantor mor, embaixo dos títulos dos Salmos, do 56 ao Salmo 60, né? Também tem outro termo que é muito encontrado no livro de Salmos, que é o Gedutum e Masquil, né? Primeiro nós vamos comentar sobre o Gedutum. O Gedutum também se encontra logo abaixo dos títulos de alguns salmos, como por exemplo o 39, o 62 e o 67. Como exemplo aqui eu vou usar o título do Salmo 39, que diz o seguinte, antes de começar o Salmo está lá o título do Salmo, né? O cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida, a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Aí logo abaixo do título, né, que está em negrito, aí está lá, Salmo de Davi para o cantor mor, para Gedutum, né? Então, quem era Gedutum? Gedutum era da família dos levitas e se tratava de um habilidoso músico. Junto com Asaf e Emã, que também eram músicos, seu nome, no caso, está associado a instrumentos musicais. Então, é um personagem aí que extremamente habilidoso, né, com os instrumentos musicais. Então, por isso que nesse salmo está lá, Salmo de Davi para o cantor mor, para Gedutum, né? Depois, agora nós vamos entender a palavra, outra palavra, outro termo que aparece nos salmos, né, que tem um nome meio estranho, né, que é o masquil, né, masquil. É encontrado no título de alguns salmos, como por exemplo o Salmo 32, né? Então vamos lá. Qual que é o título do Salmo 32, que está em negrito lá? A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. E logo abaixo está lá, Masquil de Davi, né? Nesse caso, também, né, não há um consenso entre os estudiosos quanto ao significado dessa palavra masquil, né? Mas muitos concordam que significa ser um salmo para ensino, né? Ou um salmo didático, ou um salmo de habilidade, ou seja, alguma lição, né? Então, esses são alguns termos, né, que nós encontramos nos salmos e que não estão ali por acaso, né? Tem algum significado. Embora, eu repito, são termos muito antigos, né? E por isso alguns estudiosos divergem quanto ao significado dele. Mas a maioria aceita esse significado que nós estamos falando aqui agora. Mais um termo que é usado, esse acho que muitos também já viram, que é o chamado degraus, né? Eu vou usar aqui como exemplo o título do Salmo 120, né? O título do Salmo 120 é o seguinte: o salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. E logo abaixo do título está lá escrito Cânticos dos Degraus. E outros salmos também, você vai ver o título, logo abaixo, Cântico dos Degraus escrito, né? O que significa isso? O significado literal dessa palavra, o termo, é subir, né? Degrau lembra uma escada, né? Então, isso aqui é até mais fácil para nós entendermos. Então, o termo é subir, ou ainda cântico gradual, ou ainda canção da subida, né? Também há diversas interpretações para o uso desses termos, sendo mais provável a que faz referência, né, aos cânticos entoados pelos peregrinos judeus quando subiam para Jerusalém. Então tem todo um sentido ali, né? Degraus, subir, né? Então é referência aos cânticos entoados pelos peregrinos judeus quando subiam para Jerusalém. Então tem um título e depois o Cânticos dos Degraus. E assim, irmãos, nós finalizamos o comentário dessa lição número 1, né, na primeira lição dos Salmos. Eu vou ler aqui a conclusão, para nós já fecharmos. A conclusão, né, deixa eu ver aqui para não ler a errada, não, lição 1. A conclusão diz o seguinte: o livro dos Salmos é um indispensável guia para louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos, né? Veja só, hoje em dia nós vemos tantos cânticos, né, sendo entoados aí, e nem todos eles
alguns deles, nós podemos dizer, usam até palavras heréticas, né? Não corretas com a palavra de Deus. E os Salmos não, ele é perfeito, né? Tanto que ele está na Bíblia porque ele foi julgado como sendo inspiração divina, feito por homens, mas inspirado por Deus. Irmãos, nós estamos então finalizando nesse momento, né? Um primeiro comentário da lição 1 do segundo trimestre, né? Do ano 2020. Como eu falei, segundo trimestre vai ficar para a história, né? Porque nós entramos nele em quarentena, todo mundo quarentena, resguardado em casa, né? Para que possamos, né, passar por esse momento aí inédito, né, na história da humanidade. Mas, enfim, nós estaremos com esse propósito de levar até vocês, né, até cada um dos irmãos, o comentário da nossa lição. Então, não deixe de adquirir a sua revista, né? E, irmãos, a consideração final, eu espero de coração que essas lições sejam uma bênção para as suas vidas, né? Que a cada domingo, né, quando um professor vir fazer o comentário, você possa ali acompanhar e entender um pouco mais do livro de Salmos, que é algo maravilhoso, né? Adoração pura e simples para o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado.